Estão conseguindo, né? Então, vamos lá, vamos iniciar nossa aula, né? Então, a aula de hoje vai ser para resolver o exercício que eu passei para vocês, para que a gente possa tirar dúvidas aí, caso tenha alguma dúvida, né? Então, iniciando novamente, no gráfico da intensidade instantânea da corrente elétrica em função do tempo, né? A área é numericamente igual à quantidade de carga elétrica que atravessa a seção transversal do condutor no intervalo de tempo, né? Então a gente tem aqui, deixa eu só mudar aqui essa cor. Então a gente tem aqui, ó, o nosso gráfico que fala que a intensidade da corrente elétrica está em função do tempo, né? E aqui gera uma área, né, em um intervalo de tempo. A gente falou sobre isso na aula passada. Então, a área desse cara aqui é equivalente à quantidade de carga total que está atravessando esse sistema aí, certo? Bom, então, em um condutor metálico, mediu-se a intensidade da corrente elétrica e verificou-se que ela variava com o tempo, né, de acordo com o gráfico a seguir. Galera, o gráfico que nós temos é esse aqui da questão, onde nós temos intensidade em função do tempo, né? A gente percebe que ele acaba construindo aí uma figura conhecida, né? Logo, a questão fala, determine entre os instantes de 0 a 6 segundos, ó, de 0 a 6 segundos, a quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção transversal do condutor, beleza? Como que a gente calcula essa quantidade? Lembra, a quantidade de carga é igual à área da figura. Existem duas formas de fazer. A gente pode fazer da forma direta ou por partes, né? Fazendo da forma direta, a gente tem aqui, ó, um triângulo, né, ó? E todo mundo sabe que a área de um triângulo, né? Deixa eu colocar aqui, eu coloquei a figura aqui embaixo, ó, para a gente trabalhar melhor. Todo mundo sabe que a área total de um triângulo, né? A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Tranquilo? Quem seria a nossa base aí desse triângulo, né? Aqui a nossa base, ó. De 0 a 6, né? Então, a nossa base, né? Vou botar aqui, ó. A área do triângulo é igual à base. Quem é a base? A variação do tempo. Beleza? Multiplicando a altura. A altura está aqui, ó. A nossa corrente. Então, é a variação da corrente. A gente sabe que para calcular essa carga, fazendo a igualdade com a área, a gente precisa variar tanto a corrente como o tempo, né? E tudo isso aqui dividido por 2, né? Da nossa equação da área do triângulo. Bom, a gente sabe que a variação do tempo é o maior valor pelo menor, né? Então, a gente está pegando aí toda a base. Então, o maior valor é o 6 menos o 0. Né? Isso em segundos. E está multiplicando a variação da corrente, que também está variando de 0 a 10. Né? Beleza? Então, seria 10 menos 0. Né? O maior menos o menor. E tudo isso dividido por 2. Tranquilo? Logo, né? Nós temos a área do triângulo vai ser igual 6 menos 0, 6, né? Multiplicando 10 menos 0, que é o próprio 10. Beleza? E aí, dividido por 2. Logo, 6 vezes 10, 60. Dividido por 2, 60 dividido por 2, todo mundo sabe que é 30 o quê? Metros quadrados. E o que é que esse cara diz pra gente aqui, né? Ó? Ele fala que a carga total é igual à área. Então, né? Então, aqui, ó, a quantidade, ele diz que carga
é aproximadamente a área do triângulo. Tranquilo? Logo, a carga total desse cara, como deu 30 metros quadrados, então nós temos 30 coulomb. Beleza aí? Todo mundo entendeu? Fácil, né? Fácil de compreender, fácil de fazer, né? Existe outra forma de fazer também, encontrar isso aí. Aqueles que não entendem, né? Que pode ser utilizado a base toda de 0 a 6, né? Pela altura. A gente pode trabalhar por partes, galera. Vamos lá. Deixa eu tentar copiar aqui. Esse cara aqui. Eu vou colar ele aqui embaixo aqui. Ok. Vou colocar aqui, ó. Primeira opção, certo? Primeira opção. Para aqueles que tentem fazer utilizando base triângulo da base completa, né? Base e altura. Mas para aqueles que não conseguem fazer dessa forma, como é que a gente pode fazer aqui, professor? Vocês podem perceber o seguinte, nós temos aqui, ó, área 1, né? E área 2. Ok? Área 1 e área 2. A área 1, a gente tem um triângulo retângulo. A área 2 também temos um triângulo retângulo, né? Então, eu posso definir área 1 igual a quantidade de carga 1, né? E também a área 2 igual a quantidade de carga 2. Beleza? Lembrando que, se vocês perceberem no gráfico, a carga está passando aqui, ó, constantemente, né? Ela é constante, porque quem está variando é a corrente e o tempo. Quando ela chega aqui, ela vai ser consumida, né? Ela desce. Ou seja, ela sobe, vai até 10 de corrente, né? Vou apagar isso aqui. Vai até 10 de corrente. E depois ela é consumida, regredindo de 10 a 0. E quando a carga acaba, a carga elétrica total, nós temos um tempo de 6 segundos. Essa é a quantidade de tempo para que a carga seja totalmente consumida, né? Ok? Vou botar aqui novamente, área 1 e área 2. Professor, beleza, o senhor está fazendo por partes. Então, para a área 1, nós temos base, ó, base vezes altura. Logo, a base é a variação do tempo, né? Multiplicando, deixa eu apagar isso aqui, variação do tempo, multiplicando a variação da corrente também, né? Dividido por 2, porque também é um triângulo, só que é um triângulo retângulo, né? Nítido. Então, a área 1 vai ser... Qual a variação aqui desse primeiro, ó, da área 1? Está variando de 1 a 0, né? 1 é maior, 0 é menor. Multiplicando a variação da intensidade de corrente elétrica, que seria de 10 a 0, né? A própria altura aqui, ó. Base e altura. Tudo isso dividido por 2. Tranquilo? Logo, 1 menos 0 vai ser 1. 10 menos 0 vai ser 10. Dividido por 2. Então, a gente vai ter 10 dividido por 2 igual a 5 metros quadrados. Beleza? Então, essa é a área 1. Agora, a gente precisa calcular a área 2. Né? Para a área 2,
nós temos também a variação do tempo pela altura, né? Variação da intensidade de corrente elétrica. Então, a variação do tempo vai ser 6 menos 1, né? Que agora a gente está pegando esse triângulo aqui, ó, da área 2, multiplicando a variação da corrente, que também continua sendo de 0 a 10. No entanto, na área 2, a carga está sendo consumida. Então, eu estou partindo de 10 e indo para 0. Né? Logo, o 0 é o meu final e o 10 o meu inicial. Perceba que houve essa inversão aí. Mas no final, teremos o mesmo resultado. Dividido por 2. Né? 6 menos 1 vai ficar 5. 0 menos 10, nós vamos ter menos 10. Beleza? Dividido por 2. 5 vezes menos 10 vai ser menos 50, né? Dividido por 2. Logo, nós teremos menos 25 metros quadrados. Né? Só que a questão, ela quer saber a quantidade de carga total. Se ele quer saber a quantidade de carga total, então eu vou usar o que, professor? O módulo, né? Vou usar o módulo desse cara. Lembra? Modular significa que eu não estou preocupado com o sentido do movimento, né? E nem com a orientação. Eu quero saber o módulo, o tamanho dessa carga. Então, ó, bota aqui, ó, em módulo e pega esse cara positivamente, né? Pega esse cara positivo. Deixa eu tentar diminuir aqui um pouquinho para a gente ter espaço. Pega esse cara positivo. Então, nós temos 25 metros quadrados. Certo? Área 1 e área 2. Agora, a gente já sabe as áreas, né? Como é que ficaria isso aqui? Vou tentar subir aqui um pouco. A gente já sabe as áreas. Ficaria da seguinte forma. A carga total, né, vai ser a área 1, que equivale à carga 1, mais a área 2, que equivale à carga 2. Beleza? Logo, a carga total. Quem é a área 1? A gente encontrou, ó, 5 metros quadrados, que equivale a 5 coulombs, né? 5 coulombs. Mais a carga 2 total, que foi 25 metros quadrados, que equivale a 25 coulombs. Logo, nós temos 30 coulombs. E chegamos também ao mesmo resultado da primeira opção. Aqui, ó. Tranquilo aí, turma? Percebam que são duas formas de resolver, mas que chega no mesmo resultado. Vocês podem fazer de forma direta ou vocês podem fazer por partes. Né? Calcula primeiro uma área, ó, calcula essa área primeiro, depois calcula a segunda. Ou então vocês podem fazer direto, ó, base pela altura. Por que, professor, base pela altura? Se a gente percebe que não é um triângulo retângulo, lógico que é um triângulo retângulo, ó. Nós temos esse cara e esse cara aqui 90 graus. Né? Se vocês inclinarem a tela um pouquinho, vocês vão perceber que a gente tem um triângulo retângulo. Certo? Ou então, imagine que esse cara aqui, ó, esse ponto aqui de 10 e 1, ele está sendo direcionado para aqui. E aí nós temos uma reta total até 6. E acaba fazendo um triângulo retângulo. Já que a carga é constante, então eu posso variar o tempo para 0, ou eu posso variar a carga para 0. Só que se eu variar a carga para 0, a gente não tem movimento, né? Então é mais viável a gente variar o tempo. Ok, né? Beleza, tem alguém aqui querendo participar? Então essa... Oi. Pronto. Olha aí.
Se foi. Foi? Tá na opção. Agora tá. E aí, qual a dúvida? Ah, tá copiando, né? Turma, vamos fazer o seguinte, para que a gente não perca tempo, né? Vocês querem aproveitar o sabadão, não precisa copiar. Eu vou colocar junto com o link do vídeo a nota dessa aula. Vou colocar um link de descrição lá na descrição do vídeo. Beleza? Eu vou colocar na descrição do vídeo a nota dessa aula, tudo que a gente fizer aqui, em PDF. Beleza? Tranquilo? É. É. Então, quando a gente parte aqui do início, ó, a gente vai de 0 até 10, é ou não? Ó? Não é isso? A carga, ela sai do 0, né? Deixa eu colocar outra cor aqui. Pode ser essa aqui. Então, ela sai do 0, vai até 10, ó. Quando ela está em 1 segundo, ela está em 10. Só que, para ela chegar em 6 segundos, ela está decrescendo, ó. O movimento é inclinado, regressando, né? Aqui a gente tem uma crescente e aqui a gente tem uma decrescente. Então, fazendo por partes, a gente sai de 0 até 10 e depois retorna de 10 até 0. Ó. Beleza? Então, para que isso ocorra, a gente tem aqui, ó, 0 menos 10. Primeiro momento, ó, a gente tem a variação do tempo, né, como base. Né? Então, primeiro momento aqui, ó, na área 1, a gente vai de 0 até 10. E depois a gente retorna de 10 até 0. Beleza? Por isso que a gente inverte a ordem. Porque no primeiro momento a reta cresce, no segundo momento a reta cai. Ou seja, é o movimento em que a carga está fazendo. Ela está do positivo para o negativo, né? Sempre no circuito, dependendo da diferença de potencial. Tranquilo? Se você colocasse? Sim, ia dar 25. Ia dar 25. Vocês já iam chegar no valor positivo. Só que eu estou fazendo de uma forma que é o que a gente consegue analisar no gráfico. Entendeu? A gente percebe a carga descendo, né? Ali, ó. Ela está descendo, ela está perdendo movimento. Oi. Acredito que não, porque já passou do horário. Tem mais alguém para entrar? Vamos colocar, porque a gente já terminou a primeira, então não vai atrapalhar não. Diga ela que peça aí. Aqui, ó, Maria. Acho que ela entrou. Dá certo. Dá certo. Agora, perceba, só daria certo, dessa forma que você fez, se a questão pedir isso aqui, ó. Ó, determine entre o instante de 0 a 6 a quantidade de carga elétrica que atravessa. Mas se eu pedir para você a diferença das cargas subindo e da carga descendo, entendeu? Aí a gente teria a primeira área positiva e a segunda área negativa, ou seja, seria a primeira área positiva menos o 25, né? E aí a gente teria quanto? Menos 20 Coulomb. Beleza?
Conseguiu entender, Laura? Lara? Mais ou menos. Então, se na questão eu pedisse a quantidade total, aí a gente não está preocupado com perca de energia. A gente quer saber a quantidade de carga que passa só. Então, seria a quantidade de carga que está passando aqui por esse circuito, né? Mas, se eu pedir na questão para você fazer a diferença, né, das cargas, da primeira carga ela é positiva. A segunda carga ela está perdendo, ela está descendo, seria negativa, né? Então, fazer a diferença das duas nos levaria a menos 20 coulombs. Ou seja, a carga ela estaria se movendo no sentido oposto, né, que é negativo. Na verdade, esse sinal é só para dizer o sentido que a carga está se movendo. Beleza? Então, eu poderia fazer primeiro o negativo. Sempre a segunda, porque você não sabe se a questão vai lhe pedir ou não essa quantidade. Se ela pedir a quantidade total, vocês podem fazer diretamente. Beleza? Porque o que importa é o módulo, né? É o tamanho dessa carga que está passando. Por isso que eu fiz da forma correta, né? Para que vocês entendam o porquê o cara é 25 metros quadrados. Porque a gente acaba utilizando o módulo dele, o módulo que é o tamanho, e aí trabalha o valor positivo, porque a gente quer saber o tamanho e não quer saber o sentido em que a carga está se movendo. Tranquilo? Então vamos lá para a questão 2. Então não esquente com anotar as resoluções, que eu vou fazer isso para vocês. Eu vou colocar lá na descrição da aula essa nota de aula em PDF. Aí vocês vão lá, baixa e revisa pela nota de aula, beleza? Bom, a questão 2, turma, ela fala o seguinte. Analise o gráfico abaixo, ó, a gente tem aí basicamente a mesma questão, certo? Onde vocês podem trabalhar as duas opções, né? Que eu citei para vocês, a gente vai fazer para que vocês entendam que chega ao mesmo resultado. Então ela fala, suponha que uma descarga atmosférica, um raio, né, transferiu cargas positivas da nuvem para o solo de acordo com o gráfico da intensidade da corrente elétrica em quiloamperes. Percebam as unidades de medida, certo? Em quiloamperes. Em função do tempo, em microsegundos, né? Lembra a questão do microsegundos e quiloampere. Então, em função do tempo, em microsegundos, né? Mostrado aí na figura acima, com duração de apenas 60 microamperes. Esse fenômeno transferiu ao solo uma carga elétrica total em coulomb de. Bom, a gente falou sobre uma questão como essa, né, da descarga elétrica, na aula anterior. E aí, como é que a gente resolveria? Da mesma forma que a gente resolveu a anterior, turma. Ó. Só que tem as unidades de medida. A gente pode trabalhar a primeira área, que é um triângulo retângulo, né? A base aqui de 0 a 8 e a altura de 0 a 32 ampere, né? Quiloampere. E aqui nós temos microsegundos, de 0 a 8 microsegundos. E depois podemos calcular aí a área 2, né? Da mesma forma, variação do tempo ó, em microsegundos e a altura não muda. Em quiloampere, né? Constante. Só que ela vai variar porque ela vai regredir, né? Então, a gente vai aí ter no segundo momento de 32 a 0. Beleza? Ok, então a gente pode fazer de forma direta, como a gente fez aquela, ó. Calcular a área total desse cara aqui. Calculando a área total, a gente sabe que o triângulo é base vezes altura, dividido por 2. A base é a variação do tempo em microsegundos, né? Só lembrando aqui que micro equivale a 10 a sexta, a menos 6, né? E quilo, né? Todo mundo sabe, equivale a 10 a terceira. Tranquilo? Bom, então ficaria o seguinte, a base está variando o tempo, né? Multiplicando a altura, que é a variação da corrente em quiloampere, dividido por 2, certo? Deixa eu só colocar aqui em outras cores.
e vou deixar na nota de aula para vocês revisarem. Vamos ter aqui micro, o micro é assim, ó, esse Mzinho aqui diferente. Micro 10 a menos 6 e quilo, todo mundo sabe que é 10 a terceira, né? Beleza? Então ficaria o seguinte, nós temos a área total, a variação do tempo seria de 0 a 6, ó, né? Tá saindo daqui. Então a gente tem 60 menos 0. Beleza? De 0 a 6 não, de 0 a 60. Então tem 60 menos 0. O maior subtraindo o menor, a gente tem a diferença aí do tempo. Né? E isso aqui, né, lembrando que é microsegundos. Então vezes 10 a menos 6. Beleza? Vezes 10 a menos 6. Deixa eu colocar esses caras para cá, para não atrapalhar aqui nosso cálculo. Vou colocar eles ali em cima. Pronto. E tudo isso aqui multiplicando a variação da corrente, da intensidade de corrente em kA, né? Então, está variando de 0 a 32. Então, nós temos o maior 32 menos o 0. kA, então, vezes 10 a terceira. Beleza? Até aí, tranquilo, né? Tudo certo aí, turma? Vamos lá. A área total, né, desse triângulo aí ficaria 60 menos 0, 60, vezes 10 a menos 6, vezes 32 menos 0, 32, vezes 10 a terceira. Tudo isso, lembrando que esse cara aqui está dividindo 2, né? Tudo isso dividido por 2. Né? Eu coloquei o gráfico ali embaixo, mas a gente já conseguiu trabalhar aqui. Então ficaria a área total é igual. Aqui, ó, a gente vai fazer 60 por 32. Mas, professor, eu posso simplificar isso aqui, né? Esse 60 aqui, ele pode ser 6 vezes 10 elevado a 1, né? Não preciso colocar. Mas vamos colocar, já que a gente está trabalhando com potências, né? Com expressões científicas, né? Então, nós temos 10 elevado a menos 6 vezes 32 vezes 10 a terceira. Beleza? Tudo isso aqui dividido por 2. Ok, vamos continuando. Pura álgebra aqui, é só álgebra. Então, logo, né, a nossa área total vai ser, fazendo aqui, ó, 6 vezes 32, a gente pode fazer decompondo, né, ó, 6 vezes 30 seria 180, né, ó, só fazendo aqui, ó, para vocês entenderem. Ó. Porque 6 vezes 3, 18, e aí sobra o 0, mais 6 vezes 2, 12, né? Beleza? 12. Vezes 10, propriedade de potência, nós temos 3 mais 1 menos 6. Beleza? E tudo isso dividido por 2. Bom, a área total vai ser 180 mais 12, nós temos 192. Beleza? Vou fazer direitinho aqui. 192 vezes 10, ó, isso aqui vai ser 4, não é isso? 4 menos 6 menos 2, dividido por 2. Eu posso até colocar o dividido já aqui, ó, né? E deixo o 10 lá sozinho. Agora, fazendo essa continha de padaria aí, ó, todo mundo sabe fazer, né? 192 dividido por 2. 19, tá? O próprio 9, né? 18, né? Isso aqui vai sobrar 1, 2, para 12, 6, né? E aí, zerou. Então, a nossa área total vai ser 96 vezes 10 a menos 2. Mas, professor, eu não sei quanto é 10 a menos 2. Propriedade de potência, né? O que é que a gente faz?
inverte a base para trabalhar com esse cara positivo. Então ficaria 10 ao quadrado, né? Logo, a área total vai ser 96 dividido por 100, né? Dessa forma, a área total vai ser 96 por 100, galera. Pega as casas aqui, ó. Tem duas casas, né, no 100. Então, ó, 1, 2. Duas casas decimais. Como é dividido, eu volto para a esquerda. Se for multiplicando, eu volto para a direita. Então, ficaria 0,96. O que, galera? Metro quadrado. Como isso aqui é igual à quantidade de carga desse sistema, né? Então, a gente pode dizer que... Deixa eu colocar aqui. Aqui tem espaço. Então, a gente pode dizer que isso aqui equivale a 0,96 Coulomb. Tranquilo aí, galera? Bom, aqui eu fiz direto, né? Quem quiser fazer por partes, é só fazer aquele passo a passo. Calcula-se primeiro a área 1. Beleza? Não vou fazer para a gente não perder tempo. Mas quem quiser aí brincar, dá aquela treinadinha. E área 2. Calcula a área 1 primeiro, depois a área 2. Vai encontrar a carga 1, que passa por aqui, ó, constantemente, variando com a corrente. E depois vai encontrar a carga 2, também variando o tempo e corrente, né? Beleza? Alguma dúvida aí na segunda questão? Não, né? Podemos passar para a terceira? Ok, então vamos para a terceira questão, né? Terceira questão. Eu acho que essa é a questão mais fácil que tem. Quem sabe, né? Existe uma lei chamada Lei de Murphy, né? Um engenheiro aeroespacial. E ele dizia, ele gostava muito de probabilidade estatística. Ele dizia o seguinte: se existe algo, se alguma coisa pode dar errado, se existe a probabilidade de alguma coisa dar errado, então pode dar errado, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Vamos lá. Vamos lá. Então, essa questão aqui, galera, diz o seguinte, ó, o gráfico mostra a variação da intensidade de corrente elétrica, né, representada pelo I aqui maiúsculo, em amperes, né, que a gente sabe que é a unidade medida padrão, certo? Num fio, em função do tempo. Ele está mostrando essa variação de um fio em função do tempo. Em segundos, ou seja, está no Sistema Internacional de Medida. Aí tem um gráfico aqui e tal. Ele fala a carga elétrica em coulombs, já que as unidades estão amperes segundos, então esse cara está em coulombs, beleza? Vocês vão trabalhar em coulombs. Então lembre, coulombs é ampere por segundo, corrente segundo. Se não tiver em segundo, só um bizu, transforme, beleza? Então, a carga elétrica em coulombs, que passa por uma seção transversal do condutor nos primeiros 4 segundos, né? Ele quer que você calcule em coulombs, né, a carga elétrica total que passa por uma seção transversal do condutor nos primeiros 4 segundos. Galera, se a questão está pedindo nos 4 segundos, então para que eu vou calcular até 7, né? Beleza? Existem duas formas que vocês podem fazer, né? Tá aqui o gráfico aqui, ó. A primeira, a gente vai fazer direto. Se é 4 segundos, eu vou colocar, ó, uma reta aqui, ó. Se eu quero 4 segundos, então ele quer saber isso aqui, ó. A carga aqui nesse ponto, ó. Né? Até 4 segundos, ele quer aqui, ó. Beleza? Tranquilo aí?
Beleza. Se ele quer até 4 segundos, a figura que a gente consegue perceber é essa. Vocês percebem que tipo de figura aí? Qual a figura que vocês estão percebendo? Também, né? Também tá aí. Mas, de forma geral, galera, ó, isso aqui é o quê, ó? Perfeito. Isso é um trapézio. E a gente sabe que a área de uma figura, trabalhando a corrente com variação, é a quantidade de carga que passa. Então, galera, aqui é a área do trapézio. Ó. A área do trapézio é o quê? Base maior mais a base menor, multiplicando a altura, dividido por 2. Beleza? Então, só correr para o abraço. Como é que ficaria? Nós temos a área. A base maior. Quem é a base maior? Aqui, ó. De 0 a 4. De 0 a 4. Então, nós temos 4. Mais a base menor. Aqui, ó. A base menor é de 3 a 4. Que equivale a quanto? De 3 a 4. Eu estou saindo de 3 para 4. Eu estou aumentando, ó. Uma unidade, perfeito. Então, deixa eu apagar aqui. Aí, pronto. Então, a base menor é 1. Vezes a altura. Qual é a altura? Ó? A altura é 4, né? A corrente, quando chega nesse ponto de 4 segundos, na verdade, ó, perdão. Na verdade, ela está constante aqui, ó, a carga, né? Variando aí de acordo com a corrente e o tempo. Quando chega nesse ponto aqui, ó, ele vai variar só com o tempo, porque a corrente acaba sendo constante, ó. Vai ser uma reta infinita, né? Então, ele só varia primeiro momento, depois a corrente não varia mais. A carga continua sendo constante, obviamente, só que variando apenas com o tempo, certo? Então, a altura desse cara, ó, é a própria carga lá, ó. É a própria corrente, né? 4 dividido por 2. Logo, a área vai ser 4 mais 1, 5, vezes 4 dividido por 2. Isso aqui vai me dar 20, dividido por 2. Logo, a área vai ser quanto? 10 o quê? 10 metros quadrados, né? Então, sabendo... Oi. Então, sabendo que a área equivale à quantidade de carga, logo, nós temos aqui, ó, que passa aqui, né? A carga que passa aqui vai ser, igual a 10 coulomb. Beleza? Tranquilo aí, turma? Alguma dificuldade? Tranquilo, né? E aí, sim, a gente esqueceu de marcar as alternativas, né? Deixa eu só voltar aqui para a gente marcar as alternativas. Essa aqui foi a C, né? A primeira nós tivemos... Quer dizer, a primeira não tem alternativa, é uma questão aberta, beleza? Pronto, então essa aqui é a primeira forma de resolver, né? Vou colocar aqui, acho que tem alguém levantou a mão, pode falar, Yasmin. Oi. Não sei, quem sabe? Eu já estou dando bisu demais para vocês. Bom, então,
conseguimos aí definir a quantidade de carga que passa nesse gráfico aí, né? De ampere variando com o tempo. A quantidade de carga, 10 coulombs. Essa é a primeira opção. A segunda opção, a gente pode trabalhar da forma que a gente fez anteriormente, né? Se a gente dividir esse cara aqui, turma, ó, a gente trabalhou com um trapézio diretamente, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Primeiro momento, primeira área, e segundo momento aqui, ó, né? 4. Ó, segundo momento. Esse cara aqui nos dá um triângulo, né? Triângulo. E esse cara aqui nos leva a um retângulo, né? Beleza? Então nós temos a área 1 e a área 2. Vou fazer aqui direitinho. Temos área 1 e área 2, né? Para a área 1, nós temos base vezes altura, ó, né? Já que é um triângulo retângulo. A base está variando de 3, né? Menos 0, multiplicando a altura, né? A altura aqui, ó, de 0 a 4. Beleza? Multiplicando a variação da corrente de 0 a 4. Então vai ficar isso aqui. Como é um triângulo, divide por 2. Então a área 1 vai ser 3 vezes 4, dividido por 2. Isso aqui vai me dar 12, dividido por 2 igual a 6. 6 metros quadrados. Beleza? Tranquilo aí, galera? Beleza. E aí, a gente já tem a nossa carga 1, né? A área 1 igual a carga 1, vai ficar 6 coulombs. Deixa aqui guardadinho e vai para a segunda área. Beleza? Aqui, turma, ó. Segunda área é um retângulo. Me perdoem aí, ó. Segunda área é um retângulo. Primeira área que é um triângulo. Segunda é o retângulo. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Perfeito. Então, nós temos a variação do tempo, que é 4 menos 3, vezes a variação da corrente, né? Que seria 4 menos 0. Então, é base vezes altura, não tenho 2. 4 menos 3 vai ser 1. Vezes 4 menos 0 é o próprio 4. E aí, 4 vezes 1, nós temos 4 metros quadrados. Beleza? Sabendo que a área é igual à quantidade de carga, então a carga 2 vai ser 4 coulombs. Logo, né? Logo, a carga total vai ser carga 1, né? A carga total dessa área, dessa seção que a carga está passando, vai ser carga 1. Deixa eu fazer esse aqui direitinho aqui para vocês não se confundirem aí na revisão, né? Carga 1 mais carga 2. E aí nós vamos ter a carga total igual. Carga 1, 6 coulombs. Carga 2, 4 coulombs. E total, 10 coulombs. Tranquilo aí, galera? Chegamos ao mesmo resultado, né? De forma diferente. E aí vocês vão escolher o que é mais simples para vocês, né? Na hora lá. Deixamos aí a questão 3 resolvida, né? Beleza? A questão 4. Questão boa também, né? Revisem. A questão 4 diz o seguinte, ó. Um curioso estudante, empolgado com a aula de circuito elétrico, que assistiu na escola, resolve desmontar sua lanterna, beleza? Utilizando-se da lâmpada e da pilha, retiradas do equipamento, e de um fio com as extremidades descascadas, né? Faz as seguintes ligações, com a intenção de acender a lâmpada.
Galera, eu coloquei a figura aqui. Vou tentar aumentar ela para a gente explanar isso aqui, né? A gente sabe que a lâmpada tem seus terminais, né, elétricos. E para que a gente consiga acender esses terminais, é necessário que a gente ligue esses terminais em seus polos negativos e positivos de um gerador, né, da pilha, no caso. Entendeu? Então, se você ligar o terminal, a lateral da rosca, né? Olha o outro ali botando coisa que não deve. Se você ligar um terminal, né, da lateral da rosca em um polo negativo, então você tem que ligar o outro terminal, a base da lâmpada, em um polo positivo. E assim, vice-versa, né? Você pode inverter, para que a lâmpada acenda. Beleza? Então vamos analisar aqui cada caso. Ó. Vamos analisar aqui cada caso. Primeiro caso, o que foi que ele fez? Ó? Ele ligou o fio descascado no polo negativo, né? E esse cara vai nos levar ao terminal da rosca lateral, né? Os terminais, a rosca e a base. Beleza, até aqui tranquilo. A corrente vai passar pelo filamento aí da luz, né? E depois vai retornar pela base. Essa base, ela tem que estar conectada no polo positivo, né, da bateria. E ela está conectada. Então, galera, esse primeiro caso, a lâmpada acende. Até aí, tranquilo? É fundamental que esses caras estejam interligados, né? No primeiro momento, no segundo momento, aqui, ó, foi o que ele fez, ó. Ele botou o fio descascado fora do polo, né? E aí ele ligou ao terminal. Beleza, ele fez correto. A única coisa que ele fez de errado foi não conectar no polo ali positivo, né? Então esse cara aqui tá errado. No terceiro momento, ó, ele ligou o fio descascado, né? Fez um circuito, botou no polo negativo, conectou ao terminal elétrico da rosca lateral, passa pelo filamento, né? Essas cargas, e aí volta pela base, que está conectada ao polo positivo. Então, a luz acendeu aí. No quarto, ele coloca o fio descascado no positivo, a carga vai passear, se movimentar com essa diferença de potencial, que nós sabemos, e ele conecta a rosca lateral, terminal térmico lateral, terminal elétrico lateral. Vai passar pelo filamento, só que quando ela volta pela base, né, quando ela sai pela base para o circuito permanecer, ela não está conectada ao polo negativo. Deveria ser, né? Então, essa luz não acendeu. No momento 5 aqui, ó, beleza, ele conectou no polo negativo, vamos ver onde é que ele vai, ó. Opa, ele conectou o fio descascado na lâmpada. Isso aqui não vai acender nunca, né? Apesar de ele colocar a base no polo positivo, né, o terminal elétrico na base positiva, isso aqui não vai acender. Beleza? No 6, ó, ele conectou no negativo, beleza, veio até aqui, conectou no lateral, passou pelo filamento e aí conectou o terminal elétrico da própria lateral que ele conectou negativo no polo positivo. Só que a corrente, para ela poder fluir, ela tem que conectar isso aqui, ó, a base. E ele não conectou a base ao polo positivo. Logo, esse cara aqui também não vai acender. E o sétimo, percebam, aqui ele fez errado, né? Já no sétimo, alguém quer participar, mas infelizmente a gente já está finalizando, né? No sétimo, nós temos aí, ó, conectou no polo negativo, perceba que ele inverteu as funções da primeira, ó. Ele conectou no polo negativo, entrou pela base, né? Pelo terminal elétrico da lâmpada, que seria a saída. Ele conectou, vai passar pelo filamento, sai pela lateral, que está conectado no positivo. Então, ele inverteu, essa luz vai acender corretamente. Então, a gente teria aí, a lâmpada acende no 1, no 3 e no 7.
Beleza, galera? Alguma dúvida? Alguma dúvida, turma? Tranquilidade. Temos só a questão 5. Vamos lá, vamos lá. Então vamos. Ei, rapaz. Ei. Calma, calma. Vai dar certo, Elias. Vai dar certo. Vamos finalizar. Primeiro as responsabilidades, depois o lazer. Depois a gente desopila, né? Vamos lá. A quinta questão diz o seguinte. Seja 1,5 volts, essa questão está muito boa, né? A força eletromotriz, todo mundo sabe o que é uma força eletromotriz. A força eletromotriz é uma força oposta ao movimento oscilatório de um ímã, né? No qual acaba induzindo, né, uma corrente elétrica em um aspira, né? Em um espira, certo? Que cria um novo campo magnético que se opõe ao movimento daquele ímã gerado ali dentro, né, da oscilação, da variação de campo magnético. Então, e ela a unidade de medida dela é tensão elétrica, né? Então, a força eletromotriz, como ele fala aqui, é 1,5 volts, né? De uma pilha. No interior da mesma, significa que a pilha fornece 1,5 quê? Amperes de corrente por coulomb de carga. Não existe, né? A gente sabe que a voltagem, a gente até definiu isso aqui lá na tensão elétrica, a voltagem, né? Ela é joule, lembra que a gente falou? Joule por coulomb. Todo mundo lembra disso aí? Joule por coulomb. Então, ampere é corrente, esse cara não está aí na nossa definição. Letra C, coulomb de carga. Como é que eu posso ter tensão igual a coulomb de carga, né? Não existe. E por último, o ato de potência por coulomb de carga que transporta. O ato de potência por... Não, é energia. Potência é consumo, né? A gente sabe que a energia está sendo consumida, mas a gente está trabalhando energia por carga, né? Então aqui, ó, seria o seguinte, já que eu tenho 1,5, questãozinha boa e rápida. Se eu tenho 1,5 volts, para que eu tenha 1,5 joules de energia, seria necessário um coulomb, né? Porque se eu colocar 2 coulomb, eu não tenho isso aqui. Então eu tenho que ter um coulomb, porque 1,5 dividido por 1 vai ser igual a 1,5 de tensão. Então o que, é que eu estou dizendo? Que a energia, né, levada por uma carga total, que é o nosso portador de carga elétrica, vai dar uma variação de potencial de 1,5 volts. Beleza? Logo, a nossa alternativa é aqui, ó. Joule de energia por coulomb de carga que transporta, né? Então, não esqueçam isso aqui, ó. Tranquilo aí? Todo mundo entendeu? Não esqueçam de revisar, beleza? Eu vou passar o link da aula para vocês, para aqueles que não conseguiram entrar no momento correto. Revisem, estudem e vai estar a nota de aula na descrição. Um abraço, valeu turma, bom fim de semana para vocês. Valeu, galera. Para vocês também. Valeu, valeu. Valeu, 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 valeu. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, valeu, Alan. Tchau, tchau, Lara. Um abraço.